esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem nos outros. Jesus começou a falar. Primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se está um pouco em casa, você está aqui na nossa paróquia, daqui a pouco vamos ter que celebrar nas catacumbas, né? O mundo não deixa a gente ter um pouco de paz, de silêncio, né? O mundo não tem silêncio, não tem paz, né? Pois bem, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 12, 1 a 7. Estamos no final do ano litúrgico, eu tenho falado. Foi lido Marcos praticamente todo, durante a semana, Mateus e agora Lucas já na metade do Evangelho. Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem nos outros, querendo ver Jesus, como hoje aí, né? Essa internet aí. Fortaleza, daqui a pouco vem um aí, né, que ia botar 1 milhão no aterro. Mesma coisa. Tem nada de novo não nessa história, viu? Também se reuniu, pisavam uns nos outros, né? E Jesus tudo bem, né? Mas aí Jesus começou a falar. Jesus fala a verdade, que nós não queremos dizer, né? Mas ele fala. Primeiro a seus discípulos. Hoje, primeiro aos discípulos. O que ele fala? De novo, briga com os fariseus. Jesus brigava muito, viu? Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Está chamando o fariseu de mentiroso, hipócrita, falso. É isso que ele está dizendo. Então, Jesus falava assim, bem claro. Não há nada de escondido. Aí depois aqui ele vai falar várias coisas. Primeiro, chamou o fariseu de hipócrita. Depois, não tem nada de escondido que não venha a ser revelado. Por isso, não adianta você querer esconder nada, né? No dia do juízo, vai ter o juízo universal. Todo mundo vai ser julgado, todo mundo vai ver o que todo mundo fez. Tem um juízo particular e tem um juízo universal. Tudo que eu fiz, não fiz, tudo vai ser revelado, né? Então, vai esconder de quê? E não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Tudo vai ser conhecido. As intenções, as ações, as omissões, os pensamentos, os desejos, tudo vai ficar claro. Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. Não adianta estar dizendo as coisas escondidas. Ele falava claro, quando tinha que dizer, ele dizia. Hoje é esse negócio de, não sei, alguns, né? Fica falando escondido. Diga o que você tem que dizer, diga, para todo mundo escutar. E o que tiveres pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Mesma ideia, tudo vai ser revelado, tudo. Nada vai ficar oculto. Segunda ideia é essa. Primeiro, fariseu hipócrita, mentiroso, é o que eles são mesmo. Depois, não tem que esconder nada. Terceira coisa,
Não tenhais medo. Vai falar 3 vezes do medo. Daqueles que matam o corpo. Não podemos fazer mais do que isso. E nós morremos de medo, né? Eu descanso de falar e morre de medo. Por quê? Porque não tem fé. A maioria mesmo não tem fé, não. Não bota em prática. Então, não tem medo dos poderosos, dos ricos. Medo de quê? De quem? A não ser que você esteja devendo alguma coisa. Porque eles podem matar o corpo. Pode. Não é que você vai ficar super protegido que não vai morrer, não. Vai morrer. Eles podem matar? Pode. Estão matando. Só que eles vão para o inferno. Simples. E quem se manter fiel, vai para o céu. Então, quem matar o corpo, né, se não se arrepender, e geralmente não se arrepende, vai para o inferno. E se nós estivermos na fé, na graça e na verdade, vamos para o céu. Quem é que ganha? Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Mas ele disse que tem alguém que eu devo temer. Quem é que eu devo temer? Deus. Porque Deus pode tirar a vida e mandar para o inferno. Certo que é uma linguagem assim, né? Nós vamos para o inferno se a gente não pedir perdão. Não é que Deus queira que ninguém vá para o inferno. Quer não, Ele quer salvar todo mundo? Quer. Todo mundo vai ser salvo? Não. Quem não pedir perdão, se arrepender, pagar os pecados, no céu não entra. Enquanto não tiver pago o último pecado, no céu não vai entrar. Por isso que tem um purgatório ainda, né? Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar no inferno. Deus. Sim, eu vos digo, a esse temei. Vocês querem ter medo? Pois tema a Deus. É melhor amar a Deus. Mas se não ama, tema. Tema não ir para o inferno. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? Os passarinhos, né? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Se Deus cuida até dos pardais, se Deus cuida até dos cabelos da nossa cabeça, eu vou ter medo de quê? Se Ele me conhece, eu vou ter medo de quê? Romanos também, 8. Se Deus está comigo, quem estará contra mim? Mas hoje é muita gente com depressão e isso, aquilo, porque não confia. Se o pessoal tivesse fé, metade dos consultórios, os psicólogos iam tudo passar fome. Não tinha o que fazer, não. Mas não tem, né? Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, 3 vezes. Vós valeis mais do que muitos pardais. Se Deus cuida dos pardais, das aves do céu, dos pássaros, das plantas, de tudo, eu tenho medo de quê? O problema é que o mundo está do jeito que está, né? Para a igreja não vem. Aí faz uma festa aí, não sei, é festa, que está vendo aí? Faz uma festa aí, inunda de gente. Para a igreja mesmo não vem. Aí vão aprender o que numa festa dessa? Castidade? Contrário. Muitos vão perder a castidade. Aí. É isso mesmo. É isso que o mundo está ensinando. As igrejas vazias, aí depois acontece alguma coisa. Pois é. O culpado é você, não é Deus não. Não está buscando? A gente busca e encontra. Primeira leitura é da carta aos Romanos, muito importante. Eu tenho falado dessa carta que Paulo fala sobre a fé. 2 cartas que ele fala sobre a fé. Essa e Gálatas. É Romanos e Gálatas. Efésios é outra coisa. Ele vai falar de novo a questão do Abraão, que Abraão acreditou em Deus e isso foi colocado a ele como justiça e é uma graça. A fé é um dom, é uma graça. Não é que Deus, não é que eu mereça, que Deus tem que me dar. É uma graça. Não depende do meu esforço, não. A fé é um dom. Agora esse dom tem que ser cultivado dentro da igreja. Como? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, evitar de fazer o mal. Vir para a igreja, em vez de estar pensando nos outros, olhando para os outros, pense em você, no seu pecado, peça perdão e reze. Pronto. Cada um fizesse isso, a igreja seria o melhor lugar do mundo. Não há muitas vezes que fica um olhando para o outro. Irmãos, que vantagem diremos ter obtido Abraão, nosso pai segundo a carne? Pois se Abraão se tornou justo em virtude das obras,
Está aí o seu motivo de glória? Não. Abraão recebeu a virtude, recebeu a fé não pelas obras, porque a fé é uma dádiva, é uma graça de Deus. Teresinha dizia a mesma coisa. Tudo é graça, e o mundo hoje está sendo provado na fé. Falei ontem. A igreja está no período de apostasia. Muitos vértices da igreja católica vão cair direto para o buraco. Por quê? Porque estão apostasiando. Gente grande, falando de gente pequena, grande assim, porque para Deus mesmo ninguém é grande não. O menorzinho que reza o texto é maior muitas vezes que esses cabos aí que a gente pensa que é muita coisa na igreja. Mas muitos desses que estão na frente estão apostasiando da fé hoje. E vão conduzir muito para o caminho da perdição. Estão conduzindo. Os primeiros a ir é eles, porque quem conduz alguém para o mal vai pagar. Consequência desse sino aí, né? Esse um bocado de besteira aí aprovarem pelos vértices, vai um bocado lá para baixo. No final vai ser tudo revelado. Nós vamos ver quem que é para baixo. Agora, se você está em pé, como diz Paulo, cuidado para não cair. Então, você tem um dom que é exatamente esse que Deus está falando para Abraão, o dom da fé. A apostasia hoje é da fé. É mudar a fé que a igreja sempre falou. E como é que estão querendo? Benção de... Eu falo aqui, vocês devem estar careca de ouvir, né? Benção de casal, que não é casal, 2 homens, 2 mulheres. Não pode, estão querendo. Divórcio, ninguém nem fala mais, né? O divórcio hoje ficou uma coisa normal. Não é normal, na Bíblia não é. Pode até se separar, casar de novo. Se casar não comunga, estão querendo que comungue. Segunda coisa errada. Aborto, talvez o maior pecado da humanidade hoje. Pouco se fala na igreja, pouca gente fala. Eutanásia, legalização da droga, tudo isso. Poligamia, estão querendo aprovar poligamia. Estão discutindo isso lá. É uma coisa tão absurda. Aprove, pode aprovar. Vocês vão queimar. No céu não, no outro canto. Então, voltando para cá, a fé é um dom, é uma graça de Deus. Eu recebo de graça. Deus não é obrigado a me dar. Mas se Ele deu, e Ele dá, cultive. Não, ela desaparece. Se você começar a aceitar certas coisas, essas coisas aí que estão falando, você vai perder a fé. Muita gente está perdendo. Aí botando bandeira LGBT aqui nos altares, não sei o quê. Aqui mesmo não. No máximo tricolor, mas LGBT aqui mesmo não vai botar não. Com efeito, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isto lhe foi creditado como justiça. Então ele creu. A fé é crer. Não é que ele mereceu. E de novo Paulo vai bater nas obras da... Não, quando ele fala em obra aqui, não é o mandamento de Deus. São 613 leis que os fariseus tinham criado. O fariseu dizia, se a gente seguir as 600 leis, 613, nós vamos para o céu. Não vai mesmo. Primeiro que ninguém tem nem condição de decorar 600 leis. Outro dia é aquela, tinha que se lavar todo quando chega numa casa, senão está impuro. Não estou impuro. Jesus não se lavava, pronto, acabou. Maria, que deu a luz, tinha que se purificar porque deu a luz. Era a lei deles. Maria, imagine Maria impura. Impuros são eles, né, Maria? Não estava impura. A mulher que dá a luz, o sangue, porque o sangue é de Deus, aí eles diziam, está impura. Não tem impureza ali. Não tem pecado da luz. Lei maluca que eles criavam. Entrava na casa de um morto, estava impuro. Se convivia com um leproso, estava impuro. Agora pronto. Ora, para quem faz um trabalho, o salário não é acreditado como um presente, mas uma dívida. Se a fé fosse um trabalho que eu fizesse para Deus, aí eu merecia mesmo. Não era uma dádiva, não era um dom, não era uma graça. Se eu fiz um trabalho, eu mereço um salário. Era um salário, mas não é um trabalho. A fé é acreditar. Que também muitos não acreditam hoje. E eu volto a dizer,
A prova hoje da igreja é a fé. Satanás está pegando na fé. A apostasia da fé. Mas tem uns 5 cardeais aí bons que estão falando disso. Tem o Schneider, tem uns cardeais que estão criando coragem. Queria que bispos falassem, padres falassem, não falam. Esses 5 falaram aí do Dúbia, né? Eu falo a mesma coisa desses Dúbia aí, né? As respostas não foram respostas, né? A resposta não foram, né? A resposta foi assim, eles se perguntaram: isso é certo ou isso é errado? A resposta foi: Coca-Cola é preta, mas pode ser cinza. Isso não é resposta. Dizia uma coisa e dizia o contrário. Não respondeu. É bom que a igreja, mais gente na igreja se levante e fale. Tem 2.000 vídeos meus aí, 2.100. Os outros que eu falei sobre ecumenismo, toca nisso aí. Essas coisas que eles colocaram. Mas vocês preferem escutar o Manzotti, problema de vocês, né? Então, quem faz um trabalho, o salário não é acreditado como presente gratuito, mas como uma dívida. Porém, para a pessoa que, em vez de fazer um trabalho, crê naquele que torna justo o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como um atestado de justiça e de graça. A fé é uma graça. Abraão simplesmente acreditou. Ponto. E porque acreditou, ele foi justificado. Como é a justificação? Eu expliquei ontem. Ele nasceu com pecado, eu também, você, todo mundo, só Maria e Jesus, que Jesus foi gerado sem pecado, Maria nasceu sem pecado. Então, é Jesus que me tornou justo diante do Pai. Como? Morreu, ressuscitou, mandou o Espírito Santo, eu fui batizado, acabou. Não tenho mais o pecado original. Mas eu tenho a tendência ao pecado. Eu não tenho mais um pecado, eu tenho a tendência ao pecado. E se eu pecar, tenho que confessar. Na verdade, eu já estou salvo, mas posso me condenar. Todos aqueles que foram batizados já estão salvos. Porque não tem mais o pecado original, mas pode se condenar pelos pecados pessoais. Por isso tem que confessar. É assim que Davi declara: feliz o homem a quem Deus acredita a justiça. Davi aqui por causa do Salmo. Feliz o homem que Deus... Salmo 1, que a tradição diz que Davi escreveu o Salmo. Provavelmente Davi escreveu o Salmo nenhum. Eu... Provavelmente, mas para mim tanto faz, se foi ele, não foi, é inspirado por Deus. Mas a tradição diz que ele escreveu, né? Porque na época dele não tinha escrita. Como é que ele escreveu? Também diz que Moisés escreveu o Pentateuco. Escreveu não, porque o Pentateuco fala da morte dele. Como é que ele escreveu sobre a morte dele? Se levantou do caixão, começou a escrever: eu estou morrendo, foi... Não pode, né? Independentemente das obras. Feliz daqueles cujas transgressões foram remidas. Então, a transgressão do Abraão e nossa foi remida, foi. Principalmente o pecado original. E também os pecados pessoais, eles são remidos. Se você pede perdão com sinceridade, promete não pecar mais, está perdoado. Mas se você chegar aqui e dizer que está arrependido e não está, não teve absolvição não. Se você disser, o padre vai ter que dar absolvição, mas se você não tiver, não teve absolvição não. Não tiver arrependido, não tem perdão não. Felizes aqueles cujas transgressões foram remidas e cujos pecados foram perdoados. Feliz o homem ao qual Deus não leva em conta o pecado. Esse é feliz mesmo. Esse é bem-aventurado, né? Maria nunca teve pecado, está no céu na glória, né? E nós, se nós lutarmos contra o pecado. Se não, vai ter que pagar. Ou aqui, ou no purgatório. Nenhuma mancha de pecado, nenhuma coisinha de nada não pode entrar no céu. Por isso que, graças a Deus, que a igreja criou, né, e instituiu o purgatório. A igreja tem autoridade? Tem, Deus deu a Pedro autoridade. Embora o livro dos Macabeus já fala um pouco sobre isso. Manda rezar pelos mortos. Se eu for rezar por um morto, se ele já está morto, para que eu estou rezando? Para tirar ele do purgatório. Então, o livro do Macabeu abre uma luz sobre o purgatório. Mas a doutrina mesmo do purgatório foi a igreja mesmo, quem
clarificou, Concílio de Trento, com a autoridade que Jesus deu para ela. Os crentes não acreditam. Uma Roma deles é um purgatório, só pelo fato de não acreditar. Mas, e nós, chegando lá, já é uma graça de Deus. A nossa devoção aqui com Nossa Senhora do Carmo, que ela promete tirar do purgatório quem estiver lá com devoção ao escapulário. Então é isso. Qualquer manchinha de pecado não entra no céu. Melhor pagar aqui, com a vida de oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, ou vai pagar no purgatório. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Santa Maria